Neste exercício, dado o limite de f de x com x tendendo a de f de x é igual a 3, limite de x tendendo a de g de x é igual a 0, e limite de h de x com x tendendo a é igual a 8. Então, tendo esses dois valores, esses três limites, calculados nos seus devidos pontos de acumulação A, o exercício nos pede então para utilizar as propriedades e calcular os limites se existir nos seguintes casos, certo? Então, o primeiro limite que o exercício nos pede, na letra A, é para determinar o limite da soma de f de x mais g de x, mais h de x, certo? Com x tendendo a nosso ponto de acumulação. Então, aplicando a propriedade limite, que o limite da soma de funções é o limite das funções individuais, certo? Então, o limite da soma é a soma dos limites. Então, nós podemos escrever isso aqui como limite com x tendendo a de f de x mais limite com x tendendo a de h de x, certo? Feito isso, então, nós podemos determinar, substituindo o valor do limite de cada função pelo número real que corresponde. Por exemplo, o limite de f de x com x tendendo a é igual a menos 3, dado o enunciado, e limite de h de x, nós temos aqui que é 8. Certo? Então, fazendo essas operações, nós chegamos à conclusão de que esse limite é igual a menos 3 mais 8, igual a 5. Na letra B, o exercício nos pede para calcular o limite de x tendendo a de f de x ao quadrado, certo? Então, aplicando também a propriedade do limite, nós podemos calcular o limite de uma função ao quadrado. O limite de uma função ao quadrado é o limite da função ao quadrado. Então, nós podemos escrever como limite de x tendendo a de f de x, certo, ao quadrado. Nós temos que o limite de f de x tendendo a é igual a menos 3, então nós vamos ter menos 3 ao quadrado, certo? Então, isso é igual a 9. Então, o limite de f de x ao quadrado é igual a 9. Na letra C, o exercício nos pede para determinar o limite com x tendendo a da raiz cúbica de h de x, certo? Novamente, nós podemos colocar esse limite dentro do radical, propriedade limite. Então, nós temos a raiz cúbica do limite de h de x com x tendendo a, certo? Então, nós vamos ter a raiz cúbica do limite de h de x, que é 8, certo? E a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Na letra D, nós temos que calcular o limite de x tendendo a de 1 dividido por f de x, certo? Então, aplicando a propriedade do limite, o limite da divisão a gente pode separar tanto o limite no denominador quanto no numerador e denominador, certo? Como aqui é um valor real, então o limite desse valor, se aplicar o limite de uma constante, é a própria constante. Então, a gente apenas representa a própria constante. E embaixo, nós colocamos o limite de x tendendo a de f de x. Certo? Então, nós vamos ter 1 dividido, o limite de f de x é menos 3. Certo? Então, a resposta desse limite é menos 1/3. Na letra E, nós temos que determinar o limite de x tendendo a
de f de x dividido por h de x. Então podemos calcular os limites no numerador, limite de x tendendo a de f de x dividido por limite de h de x com x tendendo a a. Certo? Limite de f de x é menos 3. Limite de h de x é 8. Certo? Então a resposta desse limite é menos 3/8. Na letra G, nós temos o limite de x tendendo a a de f de x dividido por g de x. Certo? Então nós podemos separar novamente o limite, né? Aqui vai ficar um pouco apertado, mas vamos tentar colocar aqui. Separar no numerador quanto no denominador. E aqui embaixo o limite de x tendendo a a. Deixa eu ver se não cortou. Não. De g de x. Certo? Limite de f de x é menos 3. Limite de g de x é 0. Como não existe divisão por zero, logo esse limite não está definido, ele não existe. Vamos para a letra H. Na letra H, nós temos que calcular o limite com x tendendo a a de 2 vezes a f de x dividido por h de x menos f de x. Certo? Então, aplicando as propriedades de limite tanto do produto quanto da subtração, né, da diferença de limites. Então, nós temos 2 que multiplica o limite de x tendendo a a de f de x dividido por limite de h de x, certo? Aqui com x tendendo a a, menos o limite de x tendendo a a de f de x, certo? Lembrando que o limite de f de x, nós vamos ter 2 vezes o limite de f de x, que é menos 3, dividido por limite de h de x, que é 8, menos o limite de f de x, que é menos 3. Então aqui nós vamos ter menos 6 dividido por 11. Certo? Então esse limite é igual a menos 6/11. Então com isso finalizamos este exercício.